Glória a Deus. Vamos para a palavra nessa noite. Amém. Pega aí a sua Bíblia ou acompanha aqui com a gente no Data Show. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Quero compartilhar com vocês essa noite uma palavra. Evangelho que Lucas escreveu, capítulo de número 13. E nós vamos ler a partir do verso de número 10. Lucas 13, 10. Diz assim a palavra, queridos. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Imediatamente a mulher endireitou-se e passou a louvar a Deus. Aleluia. Você crê que esse mesmo Jesus ainda opera milagres? Você acredita mesmo que o mesmo Jesus da qual Lucas descreve aqui ainda realiza maravilhas? Como que está o seu nível aí de fé, de acreditar em Deus? Antes de entrar na palavra, quero fazer só uma observação. Nós já vamos voltar para a palavra, nós lemos, mas quero fazer, direcionar agora uma palavra para as mulheres. O mês que vem eu falo para os homens. Por quê? Porque nós entramos no Outubro Rosa. E o que existe no Outubro Rosa? Uma conscientização. Não é verdade, mulheres? As mulheres sabem? Amém? Aí eu quero perguntar para você, você tem se cuidado? As mulheres, vocês têm se cuidado? É o mês de nós observarmos, olharmos um pouco para nós, não é? Mulheres, estamos falando das mulheres. Vocês têm se cuidado? Vocês têm procurado ajuda? O mês de outubro conscientiza as mulheres a cuidar da sua saúde. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes a gente deixa algumas coisas de lado, a gente não se cuida. Resumindo, a gente vive numa correria tão grande, não é? A gente trabalha, a gente tem os filhos, tem a casa. A rotina da mulher é uma rotina diferente dos homens, não é verdade? E aí, por conta dessa rotina, as mulheres vão deixando. Elas vão se preocupando com outras coisas e se esquecem de se cuidar. E às vezes ainda diz assim, não, Deus vai me ajudar, Deus vai fazer. Com certeza Deus faz, mas tem coisas que nós precisamos fazer. Tem coisas que cabem a mim, cabe a você. Então, mulheres, se cuidem. Como que está aí a sua rotina? Você tem ido, você tem protelado, deixado para depois, amanhã eu faço. E aí amanhã nunca chega. Então, se cuidem, irmãs. Se cuidem, não deixe para depois. Não deixe a situação ficar difícil, para depois você ir atrás. Depois pode ficar mais complicado ainda. Então, quero conscientizar você. Vai, se cuida.
Tá bom? Os homens se preparem que novembro tem para vocês também, tem para nós, tá? Em novembro é a nossa vez. E os 40 a mais aí sabem que tem uma coisinha a mais para fazer, né? Então precisa ir atrás, tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Não seja negligente, não pense que as coisas caem do céu. Às vezes a gente acha que as coisas vão acontecer. A gente acha que a gente vai encontrar uma lâmpada, vai esfregar, o gênio vai aparecer e vai realizar todos os nossos desejos. Você sabia que tem gente que pensa que o evangelho é assim? Que ele vai esfregar alguma coisa, vai pedir e de repente, puf, as coisas acontecem. Não. A gente que não vai atrás, não. A gente que não vai atrás para resolver. Aí depois as coisas ficam difíceis, aí, porque Deus, porque Deus. Não, não era Deus não, era a gente que não foi atrás. Então, se cuide, minha irmã, moça, mulher, senhora, se cuide, tá bom? Em nome de Jesus, vai atrás, existem exames gratuitos. Eu falava com a pastora, perguntando para ela, como que faz, o que as irmãs têm que fazer, algumas talvez não sabem. Aí ela falou, não, tem sim, tem exames gratuitos, às vezes demora um pouquinho, a gente sabe. Mas tem coisas disponíveis, acessíveis, é só nós irmos, precisamos ir. É no meio, né? No meio dos dedos, né? Sem medo, né, irmã Eugênia? Mexer mesmo, né? Sim. Exatamente. Exatamente. Então é isso, queridos. Previnam-se, tá bom, mulheres? O mês está só começando, é lógico que isso você não vai fazer só em outubro. Você vai fazer a sua vida toda, mas outubro é um mês que a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Então, vá atrás. Amém? Amém? Então tá bom, glória a Deus. Então, queridos, vamos voltar aqui para o texto. Texto que Lucas escreveu. Lucas, ele foi alguém, ele não andou com Jesus. Ele não esteve ali, ele não era um dos apóstolos, uma das pessoas que andou lado a lado de Jesus. Ele veio conhecer Jesus muito tempo depois, através de Paulo. E Lucas, ele tinha algo a mais, podemos dizer assim. Ele tinha uma percepção um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele era médico. Geralmente, os médicos, eles têm uma percepção um pouquinho mais aguçada, mais observadora. Não somente os médicos, mas se tratando de Lucas e do texto, a gente está falando dele. Então ele tinha uma percepção e aí ele foi atrás. Ele conversava com um e com o outro e perguntava assim, me fala mais de Jesus, eu quero saber o que ele fez, eu quero conhecer, eu quero poder entender, eu quero saber. E ele foi colhendo informações. Aonde ele passava, as pessoas que o ajudaram, muitos dos discípulos, dos apóstolos, passaram para ele a informação. E então ele faz um relato, e o relato de Lucas, ele é um pouquinho diferente do relato de Mateus e de Marcos. É um relato um pouquinho mais profundo, vamos dizer assim, com mais detalhes. E aí ele recebe essa informação, que nós lemos no capítulo 13, a partir do versículo 10. E aí ele recebe a informação e ele escreve, Lucas está escrevendo uma carta destinada a um amigo chamado Teófilo. Ele fala, eu vou escrever para você, Teófilo, quem é Jesus? O que ele fez? E toda a carta de Lucas é destinada a esse amigo. E aí quando nós chegamos no capítulo 13, a partir do versículo 10, a gente começa a ver uma narrativa, uma história. E Lucas descreve que certo sábado, Jesus estava numa sinagoga.
ensinando. E talvez, para quem não sabe, sábado era um dia especial para os judeus, um dia que eles se reuniam para estudar a lei. Eles se reuniam nas sinagogas e estudavam minuciosamente as leis e os profetas, a lei e os profetas. E Jesus, naquele dia, era ele quem estava ministrando na sinagoga. Aquele sábado, Jesus é o ministrante na sinagoga. Certas vezes, Jesus, ele ia à sinagoga e ele era somente um ouvinte, um participante. Mas nesse dia, Jesus é o ministrante. Jesus é quem está ensinando. E o texto vai nos dizer que naquele dia tinha uma mulher. Havia uma mulher que estava na sinagoga naquele dia. Mas essa mulher, ela estava com um sério problema. O problema dessa mulher era, havia um espírito que a dominava. E esse espírito a dominava por 18 anos. E essa mulher, por ela ser dominada dessa forma e por esse espírito, ela andava encurvada. Ela não era uma pessoa que andava em pé, assim como eu e você. Ela andava encurvada. E o texto diz mais que, de maneira nenhuma, ela conseguia se endireitar. Aquela mulher já tinha tentado, de alguma forma, andar ereta, andar bem, mas o texto deixa bem claro que as suas tentativas foram frustradas, não deu certo. Ela permaneceu encurvada. E não foi 1, nem 2, nem 5, nem 10, foram 18 anos. Aí eu paro aqui, e não tem como nós não aplicarmos a palavra para nós, para os nossos dias. A mulher está encurvada por 18 anos. Faz um tempinho. Faz um bom tempo. Aquela mulher, ela não tinha como se endireitar. Por mais que ela tenha se esforçado, por mais que ela tenha tentado, por mais que ela possa ter feito o que ela quisesse. O texto deixou bem claro, ela não tinha condições de se endireitar. Só que ela estava na sinagoga, ela estava no mesmo lugar que Jesus estava. Ela estava no mesmo ambiente que Jesus estava. E talvez essa mulher tenha ido os seus 18 anos para a sinagoga. Durante todo o seu período de encurvamento, durante todo o seu período de dificuldade, ela poderia, o texto não diz isso claramente, mas ela poderia ter ido na sinagoga todo esse tempo. Talvez ela começasse a ter ido há pouco tempo, mas nós podemos pensar que ela teria 1001 razões para não ir mais na sinagoga. Por que eu vou à sinagoga? Nada muda, nada acontece. Eu continuo do mesmo jeito. Eu vou, as coisas não... Eu entro e saio do mesmo jeito. Mas aquele dia era Jesus quem estava pregando na sinagoga. Aquele dia era um dia diferente. Porque o Senhor que prega na sinagoga é o Senhor que cura. O Senhor que prega na sinagoga é o Senhor que se atenta a uma mulher. O Senhor que prega na sinagoga naquele dia não era alguém preso ao sábado. Não era alguém preso a nada. Era alguém que interrompe a sua mensagem para dizer a alguém: você está livre da sua enfermidade. Não é alguém que é preso a essas coisas, não. Quem prende, quem tende a aprender, somos nós, os seres humanos, as pessoas. Jesus não é preso a nada disso. Eu só quero dizer para você que se existe alguma coisa que tem te prendido, o Senhor que não se prende a nada,
está aqui nessa noite. Aquele que não se prende a nada está aqui nessa noite e Ele te observa. Ele te vê. Sabe, irmãos, nas sinagogas existiam os lugares mais próximos. E ali sentavam alguns homens, algumas autoridades. E eu já falei sobre isso aqui uma vez. Mulher naquele tempo, irmãos, não tinha, desculpa usar esse termo, mas não tinha valor nenhum. É uma realidade. Ainda hoje, se nós analisarmos bem, você vai ver como as mulheres são tratadas. Agora você imagina naquele tempo. Mas alguém está olhando para ela. Essa mulher não está sentada em um lugar como você está, assim, de frente para a sinagoga. Essa mulher, ela ficava em um lugar um pouco mais distante, talvez até bem escondidinha, onde ninguém via, onde ninguém observava. Em um lugar, de repente, ela ficava até fora da sinagoga, não dentro exatamente, mas fora, a janela, a porta. Uma coisa nós podemos saber que por perto ela não estava, porque por perto não era lugar para pessoas que tinham esse tipo de situação, tipo de problema, e para uma mulher. Mas Jesus observa, Jesus a vê. Talvez você venha à igreja, talvez você venha a este lugar, vai a alguma casa de oração, e você se esconde, fica quietinho, encurvado. E aqui, obviamente, nós não estamos falando do encurvamento físico. Talvez você está aqui hoje encurvada, encurvado, por tantas coisas, tantas situações, inúmeras. Aí você chegou aqui, ficou quietinho aí, se escondendo, pensando assim, será que ele pode me ver aqui? Será que ele pode me alcançar aqui, neste lugar? Será que ele pode realmente olhar para mim e resolver esse meu problema? Será que ele pode realmente ser tudo isso? Será que ele é quem ele diz ser? Talvez a gente esteja pensando assim nessa noite. Olhando para Jesus, vendo ele ali, e talvez a gente olhe assim e fala, não dá, olha, eu estou há 18 anos nisso aqui, faz 18 anos que eu ando assim, eu não consigo olhar para cima, eu não consigo olhar para lugar nenhum, eu só consigo andar assim, encurvado. Às vezes alguém tem que me ajudar, que eu não consigo ver o que está na minha frente, eu só ando assim. Eu não consigo nem, eu tento levantar minha cabeça, mas o encurvamento não deixa. Eu tento levantar, mas não vai. Talvez seja a nossa realidade nessa noite. Mas quero dizer para você que o versículo 13, no versículo 12, vai dizer assim que ao vê-la, aleluia, Jesus chamou ela à frente. Jesus primeiro a viu. Quero dizer para você, Jesus está te vendo aqui. Jesus está olhando para você hoje aqui. Pastor, mas eu estou encurvado. Tem muita opressão sobre mim, eu estou encurvado. Não consigo ver nada. Quero dizer que Jesus está te vendo. Jesus te vê e não fica só nisso, Ele te chama. Ele chama você à frente. E sabe de uma coisa, queridos? Jesus chama essa mulher à frente e ela vai. Mas sabe como ela ainda vai? Ela ainda vai assim, ó. Mas Jesus chamou, mas ela está indo. Jesus está chamando, e às vezes a gente pensa que a gente tem que estar assim, para ir até Jesus. Mas Jesus está chamando, você está encurvado? Vem aqui. Você ainda está encurvada? Vem aqui. O que está acontecendo? Ah, faz 18 anos. Mas Jesus está te chamando. Pastor, estou oprimida, estou angustiada, estou triste. E aí, irmãos, nós podemos enumerar tantas coisas, inclusive você mesmo aí agora, você sabe o porquê que você está encurvado. Qual que foi o motivo?
Qual que foi o pontapé inicial? Por que você está assim? Ou talvez você nem saiba. Você só percebeu de repente que quando você foi ver, você já estava assim. E aí você pensa, fala, tantas coisas poderiam me deixar assim. Aí a vida foi passando, e se passou 18 anos e você se vê encurvado. Você se vê desse jeito. Mas quero dizer para você que Jesus está na casa, e Jesus é quem está ministrando, e Jesus a vê, e Jesus a chama. Aí Jesus, ao chamar, qual é a sua reação ao chamado de Jesus? Quando Jesus chama essa mulher, ela vai, do jeitinho que ela está. As coisas vão acontecer depois que ela chega mais próxima de Jesus. Depois que ela chega, Jesus lança-lhe uma palavra, diz: mulher, você está livre da sua doença. Mulher, você está livre. Mas antes de Jesus lançar uma palavra a ela, o texto diz que primeiro ele a chama. Ele a chama para perto. E depois ele vai impor as mãos sobre ela. Quando Jesus impõe as mãos sobre essa mulher, aleluia, ela se endireita. Jesus observa. Jesus está vendo, Jesus te chama para perto dele. Quando Jesus te chama para perto, ele diz: você está livre dessa doença. Coloca as mãos sobre ela e ela se endireita. Esse foi o processo dessa mulher. Agora o detalhe é, quando Jesus já chamou, ela veio encurvada ainda para ele. Quando Jesus a chamou, ela veio do mesmo jeitinho que ela ainda estava. Jesus te chama nessa noite para vir para perto dele. Jesus te chama para mudar a sua vida. Qual é a sua resposta para Jesus nessa noite? Você vai vir? Você vai vir ou não? Quando Jesus está naquela sinagoga ministrando, irmãos, naquele dia, naquele sábado, um dia improvável. Talvez aquela mulher desejasse sim aquela cura, mas na sua consciência ela poderia pensar: hoje não vai acontecer nada, hoje é sábado. Hoje é um dia muito improvável de acontecer alguma coisa na minha vida. Quero dizer para você que Jesus não é preso a essas coisas. Jesus não é preso a essas coisas. Se desprenda. Seja como Ele. Porque tem uma resposta para os presos a essas coisas. O texto continua. Vamos acompanhar aqui? Coloca para nós aí, queridos. O texto continua. Jesus, ao curar essa mulher, acontece isso. Versículo 14. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o líder da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. Aí Jesus dá uma resposta leve para eles. O Senhor lhe respondeu: hipócritas. Que palavrinha linda, né? Hipócritas. Acaso cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento e o leva do estábulo para beber água? Ora, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isto,
Todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. Aleluia, aleluia. Quem é você aqui nessa história? Olha só como era a galera que era presa. Queria colocar condições, irmãos. Olha, tem 6 dias para vocês vir aqui na sinagoga e receber cura. Vem desses 6 dias, no sábado não. No sábado não. Aí Jesus vem e fala: hipócritas. Hipócritas. Vocês fazem as coisinhas de vocês escondido. Jesus está dizendo basicamente isso. Vocês pegam o boizinho de vocês e levam lá para beber água no sábado, porque vocês não podem perder o boizinho de vocês. Vocês não podem perder as coisinhas de vocês. Vocês dão um jeitinho brasileiro de vocês. Agora essa mulher, uma filha de Abraão, precisando ser curada. Hoje, por quê? Por que não pode? E Jesus pega eles, dá uma, no meio deles. O texto diz que eles ficam envergonhados. Porque com Jesus não dá, irmãos? De Jesus não passa nada. Aí os apegados a essas coisas passam vergonha, mas o povo se alegra. Porque Deus está trazendo salvação, cura e libertação para os seus. Então, só para falar um pouquinho ainda dessa segunda parte, não seja um apegado a essas coisas. Aprenda com Jesus. Aprenda com Ele. Aprenda com Ele. Existia naquele sábado uma mulher que estava oprimida por Satanás, Jesus disse. Era uma opressão por 18 longos anos. Meu Deus, você já conseguiu imaginar 18 anos? E talvez tenha alguém aqui que esteja na mesma condição da mulher. Seja você com 15 anos ou você com 70 anos de idade. Não importa a sua faixa etária, talvez você esteja igual àquela mulher, encurvado. E talvez você pense assim, não, hoje não vai acontecer, não tem como. E talvez o seu pensamento de não acontecer é justamente porque existe esse grupo de pessoas. Mas quero dizer para você que Jesus é maior do que qualquer grupo de pessoas. Com Jesus, irmãos, é diferente. Jesus faz a diferença. Por isso que eu e você precisamos nos apegar em Jesus Cristo. Jesus não vai medir distâncias, esquece. Jesus não liga para essas coisas. Jesus não vai observar se hoje é segunda, se hoje é sábado, não. Jesus interrompe uma ministração para curar alguém. Jesus não pega e manda para a salinha, olha, vai lá, depois a gente ora para você. Não, mulher, vem. Se fosse nos dias de hoje, Jesus com o microfone na mão, falando, você, mulher, vem. Vem. Como você está hoje, irmão, irmã? Como que você está? Você está encurvado? Talvez a nossa situação individual aqui de cada um seja algum tipo de curvatura. E faz 18 anos que está ali, está doendo. Você imagina essa mulher indo para a igreja com dor? Para a sinagoga? Dor, os ossos estão todos já. Você imagina isso? Entra comigo um pouquinho nessa história. Usa agora do que nós chamamos de empatia. Se coloca um pouquinho no lugar da mulher. Se coloca um pouquinho no lugar dela agora. Imagina 18 anos você se curvando. Você vê que está se curvando. Você está se curvando. Você está se curvando. E vai se curvando, e vai se curvando, e vai se curvando. Talvez seja assim que nós estamos hoje. Você não consegue mais olhar para cima.
Você não consegue mais ver nada à sua frente. Mas a mulher não parava de ir à sinagoga. Ela não desistia, ela continuava. Talvez você está aqui, completou 18 anos da enfermidade, você fala, agora já deu. Chega, para mim já deu, não vou mais. Quer dizer para você que Jesus está na casa. Quer dizer para você que Jesus é o mesmo. O mesmo de 2000 anos atrás, Ele ainda é o mesmo. E sempre será. Sempre será. O que está te deixando você encurvado? Você pode ficar em pé, por favor? Eu vou colocar algumas situações que talvez isso faça parte da situação da qual você está encurvado. Por exemplo, talvez você esteja se sentindo abandonado. Alguém te abandonou. Alguém foi embora. E isso te marcou tanto que aí você nem percebeu, de repente você já foi se encurvando. Você se encurvou e quando você foi ver, você estava encurvado. Alguém mentiu para você, te prometeu alguma coisa. E aí, quando você foi ver, você conheceu o caráter da pessoa, você se frustrou. E você pode ver que as nossas dores, boa parte delas tem a ver com relacionamento. Alguém te abandona, alguém te trai, alguém mente para você, alguém gera alguma coisa que te afeta de alguma maneira. E aí aquilo você traz, guarda, fecha, e está ali crescendo, 1, 2, 10, 18 anos. Talvez alguém que você ama muito já partiu. Por exemplo, eu perdi meu pai. Eu sei que muitos aqui já perderam os pais, a mãe, um amigo, uma amiga, um filho. E isso não passa. Para algumas pessoas isso é difícil, não passa, é complicado. E aí você foi se encurvando. Aí chegou num determinado tempo que aí você não consegue se levantar mais. Não está dando mais para levantar. As costas estão travadas. Meu Deus, e agora? E agora? Eu quero convidar você a lançar isso nessa noite sobre Jesus. A confiar nele de verdade, meu irmão. Jesus está chamando e dizendo, mulher, venha. Filho, venha. Filha, venha. Você vai ficar livre dessa enfermidade. As palavras de Jesus para essa mulher. Mas aí a nossa dor ela é tão grande, ela é tão profunda, e a gente não consegue acreditar mais. Às vezes a gente não está conseguindo mais acreditar. A gente se acostumou com essa dor. A dor virou uma coisa constante, virou uma rotina na qual você já colocou ela na sua vida. A rotina já faz parte. Você lida com isso como se fosse normal. Você está lidando com isso como se fosse natural. E você se esqueceu que você tem alguém que está te observando. Alguém que está olhando para você, observando você, escondidinho aí, fechadinho aí. Às vezes alguém olha para você, assim como eu estou olhando e você está olhando para mim, e às vezes vê esse sorriso aí e pensa que está tudo bem. Às vezes vê você aqui, né, toda arrumada, todo arrumado, e pensa, olha, como que meus irmãos estão lindos, bonitos. Mas só você sabe o que está acontecendo aí dentro. Só você e Deus sabem como você está, meu irmão.
Quero orar com vocês nessa hora. Quero orar com você e quero pedir a você nessa noite para você confiar no Senhor Jesus. Se tem alguém que nunca vai te abandonar, se tem alguém que nunca vai te trair, se tem alguém que nunca vai deixar você, esse alguém é Jesus Cristo. Ele nunca vai te decepcionar. Ele não. Agora nós precisamos ir até Ele. Pastor, mas eu estou encurvado. Jesus chamou a mulher, ela foi encurvada. Ela foi daquele jeitinho, ela foi até Ele. E quando ela se aproximou dele, Ele estendeu a mão e ela se endireitou. Qual que é a distância que você está de Jesus essa noite? Qual que é a distância que você está dele? É claro que Jesus, o nosso Deus, Ele é presente, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Nós sabemos que Ele está em todos os lugares, tem todo o conhecimento e tem todo o poder. Mas nessa noite Ele te chama para perto dEle. Ele pode todas as coisas, queridos. Nunca duvide que Ele pode, mas essa noite Ele está te chamando. Ele chama você para perto. Vem. Vem. O chamado dele é você se aproximar. Você que está longe, é noite de você se aproximar. Você que está encurvado, é noite de você se aproximar mesmo encurvado, porque é somente perto dele, ao toque dele, que você se endireita. É a partir do momento que ele lhe impôs as mãos, a mulher se endireitou. E para que haja imposição de mãos, você precisa estar pertinho. Pertinho, então, vamos para perto dele. Vamos para perto dele nessa noite. E eu quero chamar alguém, se alguém quer vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Se tem alguém que quer, venha por favor. Venha aqui à frente. Já quero chamar aqui os líderes, pastores, diáconos, obreiros. Fiquem aqui à frente, por favor, porque nós vamos orar pelos irmãos. E se tem alguém que se olha e fala, eu estou encurvado, pastor. Eu estou encurvada. Faz tempo. Eu preciso do toque do Senhor na minha vida. Então Jesus está dizendo, então vem. Então vem. Então faça isso nessa noite, em nome de Jesus.